dar continuidade, então, na segunda etapa do nosso trabalho em crivo. E depois de termos urdido toda a toalha somente na vertical, né? Nós vamos começar agora a programação do trabalho a ser executado, o gráfico escolhido, que pode ser de letras, né? Personalizando o seu nome ou iniciais, ou o motivo que você escolheu. O gráfico, ele pode ser o mesmo usado para bordar o ponto cruz, desde que caiba nos quadros, ou seja, compatível com os quadros da sua toalha. Esse gráfico é um gráfico de monograma, e vocês podem estar usando o gráfico da sua preferência, desde que o tamanho dele seja compatível com o tamanho dos quadrinhos que você tem aqui na sua toalha. Neste momento, a gente precisa estar programando, contando, para ver se cabe o motivo escolhido dentro do meu trabalho, tanto na altura como na largura. Vamos então à programação do nosso trabalho, contando quantos quadrinhos nós temos aqui e anotando na própria folha de xerox do monograma. Então, eu já contei a minha toalha, o meu Itamine deu. Ele tem 57 quadrinhos no comprimento, ou seja, na horizontal, e ele tem 15 quadrinhos para cima. Então, eu peguei uma agulha e eu contei quadrinho por quadrinho, fui contando os quadrinhos em todo o comprimento e eu percebi que ele trabalho está com 57 quadrinhos na largura. Então, eu anoto 57 na largura, ou seja, na horizontal. E contei também, observei que ele tem, contando aqui, ó, tem 15 quadrinhos na altura. Então, eu também anoto que ele tem 15 na altura. Ou vertical. Tendo contado quantos quadrinhos ou casinhas nós temos na nossa toalha, nós precisamos agora também contar quanto tem no gráfico. E aí, então, a gente também vai anotar que no gráfico, as minhas letras eu conto. Vamos começar aqui pela primeira letra que eu vou usar. Nós contamos quantos quadrinhos tem agora na vertical, que são 10. Então, eu anotei que nós temos 10 de altura, agora no gráfico, 10 de altura ou na vertical. E as letras que eu vou usar? Eu agora preciso decidir qual vai ser o motivo que eu vou bordar na minha toalha. Para esse trabalho, eu resolvi fazer o nome de Gisele. Então, eu anotei o nome Gisele na mesma folha, na continuidade. E a gente precisa agora ver quantas casinhas, né? Quantos pontinhos tem cada letra. Eu tendo anotado o nome que eu decidi, eu vou colocar embaixo das letras a quantidade de pontos que eu vou precisar, para depois estar somando e ver se vai caber dentro da minha toalha. Então, a letra G, eu contei, ela tem 9 quadrinhos, tem 9. Coloquei embaixo da letra G o número 9. A letra I tem um só, anoto 1. A letra S, nós temos 8 pontos, coloquei embaixo da letra S 8. A letra E, nós temos 6. E a letra L, temos mais 6. Eu somando todos esses números aqui, 9 mais 1, mais 8, mais 6 e mais 6, deu 30. Porém, eu também tenho que considerar que entre uma letra e outra, eu preciso deixar 1 ou 2 pontos, senão vai ficar tudo muito grudado. Mais ou menos assim, ó. Entre o M e o A, eu deixei aqui, neste caso, dois quadrinhos, né?
E você veja aí na sua programação quanto dá para deixar. Tem que ter no mínimo de 1 a 2 pontos entre as letras. Claro que, dependendo do designer da letra, tipo essa letra A aqui, ela vai para cima, aqui sobra mais, mas você tem que ver aonde termina o ponto que fica mais próximo e aonde começa a outra. Aqui, neste caso, a gente precisa deixar de 1 a 2 pontos no meio de cada letra, para não ficar tudo emendado e poder identificar bem essas letras. Eu já percebi que, pelo meu nome ser pequeno, eu posso deixar 3 pontos, né, entre as letras. Então, aqui eu somo que entre o G e o I eu vou deixar 3, o I e o S mais 3, mais 3 e mais 3. Então, vou precisar de mais 3, 6, 9, mais 12 quadrinhos para deixar 3 entre letras. Eu também anoto que entre letras eu vou deixar 3, porque eu tenho que somar com esses 30 pontinhos que eu vou precisar para bordar o nome Gisele. Então, 30 mais 12 deu 42. Aí, eu tenho que ver, então, quanto que eu tinha na minha toalha, quantos pontos eu tinha na minha toalha de largura. Eu já tinha anotado aqui em cima, que foi a primeira anotação que a gente fez, que ela tinha 57. Então, eu pego 42 menos os 57, me sobraram 15 pontos. Então, ou 15 quadrinhos, né? Isso quer dizer, então, que esses 15 aqui, eu devo programar que eu posso deixar metade deles antes de começar a bordar as letras, e também o restante eu deixo no final. É muito importante essa programação, porque se você não fizer, não vai centralizar o seu motivo. Acaba que, às vezes, a gente começa a fazer, e acontece que eu deixo aí um exemplo, eu vou deixar uns 4 pontos no começo, mas quando chega no final, eu não consigo concluir a letra. Aí tem que desmanchar tudo, né? Fica bem desmotivador, assim, pra gente. E agora, então, vamos iniciar o nosso bordado no crivo. Temos que ter em mãos o nosso gráfico bem do ladinho da nossa toalha, porque agora a gente vai copiar as letrinhas aqui para os nossos quadradinhos, né? Ou seja, esses quadrinhos vazados que estão aqui, que são os nossos pontos, ok? Olhando o nosso gráfico, eu tinha visto que, como eu tenho 15 aqui em cima e as minhas letras são só 10, vai sobrar 5 pontos, que eu então determinei que eu vou deixar 2 espaços em cima e 3 embaixo. Como que a gente vai bordar? Bom, primeiro deixa eu só explicar para vocês qual é a linha e a agulha que nós estamos usando. Nós estaremos usando a mesma agulha que a gente usou para fazer o urdido. E a linha, a mais apropriada para fazer os crivos, é a esterlina de número 8. Porém, hoje eu estou usando uma Clea. A Clea tem uma espessura muito boa, porém a esterlina ela é mais acetinada, fica um trabalho mais bonito. Se você tiver oportunidade, você faça com a esterlina número 8. Hoje nós estaremos usando a Clea. A letra G, eu venho e identifico a letra G. A letra G está aqui, ó. Nesse momento, eu posso estar até separando assim a letra G das outras todas, para mim ter ela bem em foco, né? Deixar ela bem focada. Bom, a letra G, ela não começa aqui. Vocês percebem? Quem está acostumado a bordar o ponto cruz, é bastante comum isso acontecer, né? A gente acompanha o gráfico. Então, o gráfico da minha letra começaria aqui. Mas aqui a minha letra é vazada, ó, tem 1, 2 vazios. Então, eu vou passar mais 2 e começo a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou estar usando, então, uma linha contrastando com a cor do meu trabalho, para vocês poderem visualizar melhor. Eu contei, então, 8 casinhas que vão ficar no começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pego na próxima.
deixo aquelas 3 que vão ficar embaixo, 1, 2, 3, e conforme o meu gráfico, eu tenho que deixar mais 2, e aí eu vou inserir a agulha por baixo e vou pegando a trama uma por baixo e uma por cima, até completar as 6 casas que o meu gráfico determina. Sempre passando uma por cima e uma por baixo, dentro daquelas 2 linhas que nós deixamos na tirada dos fios. E eu conto quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas que passou a minha agulha. Eu puxo a linha, deixando um pedaço desta linha para depois fazer o arremate, e eu vou voltar nesta mesma lacuna, as mesmas linhas que eu subi, agora eu vou descer, preenchendo todo esse espaço nessa linha da vertical que eu subi a linha, e eu agora vou descer, fazendo ao contrário, movimento contrário. Se essa linha, a última, saiu por cima, a entrada de agulha agora vai ser por baixo, porque nós temos que sempre estar passando uma por baixo e uma por cima, em todas as casinhas que o meu gráfico determina. Eu posso estar passando a cada 3 ou a cada 2, ou se eu tenho experiência, eu já passo várias ao mesmo tempo, e assim eu vou concluir até as 6 casinhas, sempre passando uma por cima e uma por baixo. Se você por acaso se enganar, não vai dar certo, tenha atenção. E é só olhar para a última linha passada também, se aquela tá por cima, essa vai ser por baixo, e assim vai acontecendo o nosso trabalho. Quando eu cheguei na última, ó, aqui nós tínhamos a última linha, a linha ainda que está para arrematar depois, né? Ela saiu por baixo, essa vai ter que sair por cima. Se não saiu, tem alguma coisa errada. Volta lá e vê o erro, tira novamente e coloca novamente a agulha na posição correta. Vamos subir novamente. Essa agora vai sair por baixo, que vai ser ao contrário da última que eu passei, e a outra por cima. E se você vê que não tá criando espaço suficiente dentro daquele quadrinho, você vai empurrando as linhas que você inseriu e achando espaço para estar olhando se é por cima ou por baixo, que tem que ser ao contrário da última carreira que você passou a linha. E assim nós vamos passando até lá em cima, nos 6 pontos que eu precisava de preencher. Quantas vezes eu vou precisar passar aqui dentro? Até o necessário preencher, porque de um Itamine para outro, também nós temos diferentes tamanhos, né, de espaços. Vai depender muito da espessura do Itamine da sua toalha. Então, você vai enchendo até todo esse espaço está bem preenchidinho com essas linhas. Vai criando espaço, assim, puxando as linhazinhas para o lado. Não puxe demais, senão você também vai fazer andar, caminhar essa coluna vertical que você urdiu. Sempre um por cima e um por baixo. Tô chegando aqui na última. Eu tenho que voltar para cima para preencher esse resto dos 6 pontos até completar toda essa casinha, onde ela vai ficar toda bem preenchidinha. É um movimento simples, porém também que eu tenho que prestar bastante atenção, porque se eu passar no mesmo movimento da última linha, a hora que eu chegar lá em cima e puxar a linha, ela vai sair inteirinha, ela não vai se tramar, né? Quando nós temos preenchido todo o nosso espaço, acompanhando o gráfico, eu percebo que depois dos 6 pontos na vertical, eu tenho um ponto para o lado. Vamos fazer esse primeiro um,
depois vamos concluir esse e depois mais esse. Então, eu preciso subir uma casinha na lateral, então vai ser... Eu vou precisar preencher agora esta lacuna aqui desta casinha, né? Eu não posso simplesmente sair com a linha por cima. Por quê? Porque se eu deixar a linha por cima, ela vai ficar aparecendo aqui no meu urdido, onde eu urdi na vertical. Então, aqui a gente dá um truquezinho. Eu saio com ela por baixo, dando... Claro que você vai estar com a linha da mesma cor do seu tecido, então não vai ficar visualizado, não vai aparecer esse pontinho que a gente dá um truquezinho. Vou lá por trás, eu venho aqui na parede, ou seja, entre aquela coluna que você preencheu e essa próxima, tem aquela que você urdiu. Você dá um pontinho ali e depois você dá um outro. Voltando, então, para o começo desta casinha, que nós iremos agora começar a preencher. O próximo passo é uma casinha só. Eu vou ter que preencher só esta. Esta casinha, ela tem, como todo o ponto, toda a casinha, duas tramas que passam no começo e duas no final. Novamente, eu vou sair por cima ou por baixo dessa, você escolhe uma por cima, uma por baixo. Aí eu saí por cima dessa e por baixo desta, e vou lá nas próximas duas, uma por cima, uma por baixo. Se a dificuldade de passar tudo de uma vez só, tu passa primeiro as duas e depois as outras duas, cuidando para não se enganar, né? Se a agulha vai por baixo ou por cima, para sempre ficar uma por cima e uma por baixo. E agora aqui eu retomo, volto para esse quadradinho. Então, eu saí por baixo, agora eu vou entrar por cima, que vai ser ao contrário, né? E eu vou preencher toda esta casinha. Dessas 4 tramas, que seriam 2 que começam antes da casinha e 2 lá no final. Tramando, então, este crivo. Observe de onde é que saiu a linha, saiu de baixo, agora eu tenho que ir por cima. Quando eu tenho concluído, então, essa casinha de um bloco acima, né, das 6 que eu tinha feito, acompanhando o meu gráfico, agora vamos para essas próximas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Porém, o crivo na vertical, você consegue fazer todos eles ao mesmo tempo. Quando trata-se de na horizontal, tipo aqui eu tenho 6 quadrinhos na horizontal, aí eu não tenho como fazer todos para cima, porque não é na vertical, né? Então, eu faço um, passo para outra casinha, preencho o outro, passo para outra, o outro, e assim, naturalmente. Vamos lá. Novamente, dando esse truque, né? Eu acabei aqui. Porém, agora eu preciso ir para essa casinha do lado, numa carreira para cima, né? Eu não posso só atravessar a linha assim, não. Eu preciso daquele truquezinho. Eu saio ali embaixo, então, na parede, ou seja, naquela fileira em que eu urdi, entre uma carreira e outra, dou mais uma e saio embaixo. E aqui eu já tenho a linha pronta para subir e fazer mais este ponto. Vou fazer um, novamente, eu vou dar o truquezinho aqui, vou fazer até aqui embaixo, faço outro e vou preencher esses 6 quadrinhos, um de cada vez, sucessivamente. Então, esse é o crivo que mais se parece com o verdadeiro crivo, que se chama labirinto. Poucas pessoas sabem fazer esse crivo, que, como eu falei para vocês, é um crivo que a minha irmã Albertina, que a gente chama ela de Beba, né? Ela é conhecida como Beba, ela aprendeu com a dona Alzira, que foi a professora da escola profissional na época em que ela estudava na profissional, ensinou ela a fazer, e ela disse que ela mesma desenvolveu esse método, porque ela gostava muito de fazer bainhas abertas e de crivar.
E eu tô passando hoje para vocês com bastante amor e carinho. É um vídeo bastante difícil de ser feito, porque ele é muito no passo a passo, ele é muito cheio de detalhes, né? Espero que vocês estejam visualizando bem, que vocês consigam fazer. Já tenho aqui o meu trabalho bordado, o nome que eu escolhi, porém, no primeiro vídeo que eu fiz com a linha contrastante, eu não expliquei para vocês como a gente acabaria. Então, agora eu vou dar uma explicação rapidinha de como a gente vai arrematar essa linha e colocar essas linhas por dentro. Só para vocês entenderem mais ou menos, então, a gente fez aqueles 6 pontos. Fiz mais um ponto do lado, foram feitos mais tantos pontos, uma casa acima. Eu fiz mais um ponto para baixo, que é o que determinava o meu gráfico aqui, como vocês observam, né? Quando eu cheguei nesse 1 aqui, aí eu tinha muitas lacunas para passar, muitas casinhas para passar, para já começar a fazer aqui embaixo. Se você quiser, você pode vir dando truque, né? Pela parede, onde você urdiu até o ponto do teu gráfico a mais abaixo. Eu, porém, preferi arrematar aqui e inserir uma nova linha para começar daqui. Mas você acompanha o seu gráfico e faça de acordo com você achar necessário. Agora, eu só vou mostrar para vocês como a gente vai arrematar. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu arrematei, foi dessa maneira que eu vou arrematar agora. E essa aqui é a linha também que eu inseri para começar novamente aqui. Essa que eu tinha subido, eu já havia arrematado. E eu vou arrematar essa para vocês observarem. Sempre eu vou arrematar do lado do avesso, para aparecer menos, né? Então, a linha, mesmo que ela saia pelo lado direito, eu coloco ela para o lado avesso. Eu vou aqui na parede, sempre a gente arremata na parede. Ou seja, naqueles pontinhos que foram urdidos, né? Ó, eu pego umas traminhas dele e a gente vai dar aquele arremate. Onde aparece essa argolinha, a gente coloca dentro e passa, arremata. E depois nós vamos colocar por dentro desses feixinhos que ficaram aparecendo aqui, essas argolinhas, a gente vem inserindo a agulha aí no mais próximo, ok? E passamos toda a linha, já podendo cortar, porque ela foi arrematada e depois inserida por dentro de vários pontos, ela vai ficar travada e não vai sair mais. Você pode, fazendo esse processo a cada linha que você bota ou que você tira, ou pode fazer no final também. Eu prefiro fazer tudo no final. Quando temos todas as letras bordadas e as linhas arrematadas pelo lado do avesso, agora nós vamos para o próximo passo, que seria urdir todas as casinhas que ficaram na horizontal que a gente não bordou. Nós vamos urdir somente os quadrinhos que não estão bordados. Ocupando todo esse espaço que não está bordado, vai precisar ser feito urdido. No meio das letras, ao redor, embaixo, tudo onde não foi bordado, nós vamos urdir agora somente na horizontal, porque as verticais nós já havíamos urdido, né? Bem, o urdido a gente já aprendeu, nós já explicamos, e então eu inseri uma linha agora, não esquecendo que é a linha de costura. Eu gosto muito de usar a linha Drima, mas vocês podem usar a de sua preferência. Colocando a linha, lembrando, dobrada ao meio, eu vou inserir na agulha as duas pontas, fazer o nozinho, e aqui no final eu tenho a dobra, onde fica uma argolinha. Eu vou inserir, posso começar pelo meio, pelo canto, pelo começo ou lá no final, onde eu quiser. Vamos supor, eu vou querer preencher por partes esse pedaço, a letra G primeiro. Então, eu venho até aqui, eu volto, venho para cá e assim sucessivamente. Agora, como eu vou trabalhar na horizontal, eu preciso fazer assim, né?
Então, eu vou colocar a minha agulha nessa primeira casinha, acho aquela argolinha, coloco por dentro a agulha, arrematei, e agora eu vou passar mais 2 vezes aqui dentro, para depois passar. Eu percebo que a minha toalha e todas as toalhas que eu tenho feito, de que as casinhas, essas colunas, né, na horizontal, elas são mais espaçosas que a vertical. Quando a gente urdiu na vertical, eu botei só uma vez e na outra eu já atravessei para o outro quadrinho, né? Nessa parece que fica precisando de mais uma, então eu resolvi dar 2 vezes para depois passar para outra casinha. Mas vocês, dependendo da sua toalha ou da sua necessidade, pode fazer como do primeiro passo que a gente ensinou como urdir. Então, a gente passa a linha por dentro uma vez. Eu agora estou passando 2 vezes para preencher melhor esse espaço, que parece que ficou mais espaço, para ela ficar bem urdidinha, ficar um buraquinho bem fechadinho. E já vou por baixo, na diagonal, para outra casinha. Esse passo de urdir, vocês já devem ter treinado, porque para poder bordar, a gente precisa ter urdido todas as colunas na vertical, né? Isso não é mais segredo para vocês. Eu só vou mostrar aqui, ó, que eu já estou voltando, porque na vertical, vocês tinham, tanto em cima como embaixo, vocês tinham a parede do tecido, né? Agora vocês não tem mais. Então, agora nós estamos urdindo assim, né? Na horizontal, então a gente vai precisar ver aqui como que faz para ir para baixo da outra casinha. Então, quando eu cheguei, então, aqui, que eu vou precisar voltar para a próxima fileira, a gente não pode estar atravessando a linha, a gente tem que vir, então, aqui na parede onde nós urdimos, na coluna que ia para cima, dando aquele truque, eu dou uma vez, eu dou outra para voltar, e aí eu já tenho a linha aqui na próxima carreira, e eu já venho urdindo. Quando nós temos o espaço da bainha para voltar, fica fácil, né? A gente dá aquele truquezinho na bainha ou na parede do tecido, mas quando não, a gente faz esse esquema de voltar sempre pelas colunas urdidas. A gente vai dando truquezinho, então, como você está observando, e a gente volta para outra coluna, preenchendo todas as lacunas, todos os buraquinhos. E aí ele vai ficando assim, esses que foram urdidos agora, você percebe que eles estão bem definidos, né? Fica um trabalho muito lindo, vale a pena, meninas, passarmos um pouquinho de tempo com o nosso trabalho para termos esse trabalho bem urdido e bem acabado. Quando nós temos toda a extensão do nosso itamine também urdido na horizontal, tanto nos espaços vazios entre as letras, quanto também dentro das letras, tenho todo o meu trabalho urdido. Nós vamos para o último passo, que seria fazer o ponto caseado em todo o redor da borda do nosso etamine. Lembra que nós deixamos lá no começo, quando nós começamos a desfiar, de 1 ou 2 pontos aqui, de 1 ou 2 pontos aqui, também aqui embaixo e na outra lateral? Então, agora nós vamos fazer o ponto caseado todo em volta da borda. Vamos estar utilizando a mesma agulha, agora, porém, com a linha de bordar, a mesma linha que eu bordei as letras. Nós vamos iniciar, sempre que nós temos um espaço aqui na bainha, a gente pode estar iniciando pela bainha, né? Introduzindo a agulha. Sempre temos que parar de correr a linha, né? Fazendo
um arremate. Isso eu fiz no lado do avesso. Agora vamos para o lado do direito e vamos executar os pontos caseados ao redor de toda a borda do itamine. O ponto caseado é o mesmo aquele que é usado no pet colagem, no pet appliqué. E é o pontinho de casinha mesmo, onde vai os botões, né, das camisas. É um ponto bem simples de ser executado. A linha deve estar saindo da parte de cima. E nós vamos introduzindo a agulha um pouco abaixo, umas 3 ou 4 tramas. E esta linha, ela tem que ficar travada, ela tem que ficar por trás da agulha. Por baixo, né? No caso da agulha. Novamente. Bom, sempre a linha precisa sair por trás da agulha. Existem duas maneiras também de fazer esse ponto caseado. Uma delas é que essa parte aqui tramadinha fica para baixo e outra que ela fica para cima. Nesse caso, a gente prefere que ela fique para cima, para que essa linha que a gente desfiou não corra para dentro da nossa toalha, né? Não desfie, no caso. Mas a maneira é essa, é introduzindo a agulha embaixo, saindo ali em cima, a linha passa por baixo. Lembramos que esse ponto caseado, ele é usado para segurar e dar mais firmeza a locais onde o nosso trabalho foi desfiado, foi tirado pontos. Ele serve como uma borda, né? Onde segura para não desfiar e também dá acabamento. Fica um acabamento muito bonito. Quando chegarmos nas curvas, a gente deve sempre colocar 2 vezes naquele ponto da curva, eu vou colocar 2 vezes. E aí, então, já está pronto a virada para o outro lado. Continuamos em toda a extensão. Sempre colocando de 2 a 3 vezes dentro das casinhas que foram desfiadas. E na coluna onde a gente fez o urdido, não há necessidade, pode passar direto. Fica um trabalho bem mais acabado, né? Minha linha está quase acabando. Eu vou demonstrar para vocês, então, como a gente arremata. Eu tenho aqui o último ponto feito. Dá para perceber que a linha sai por baixo daquele pontinho, né? Eu venho colocando uma traminha, depois inserindo a agulha para baixo. Fechando assim o último ponto, viro do lado do avesso. Vou pegar umas 2 tramas lá de trás, dar o arremate e passar essa linha por dentro daqueles pontinhos caseados, os últimos, né? Feitos uns 4, 5 ou 6. Passa toda a linha. Vamos inserir uma nova linha e demonstrar para vocês como eu devo começar novamente pelo lado do avesso. Então, no último ponto que foi colocado aqui, a gente vira do lado do avesso, passa por algumas tramas, porque, na verdade, nós vamos
passar por cima de novo com os pontinhos caseados dessas novas tramas que eu tô passando aqui, né? Passei algumas tramas. Também faço um arremate com umas traminhas ali atrás. Volto pro lado direito. E bem lá naquela no último pontinho que foi dado, dentro daquela casinha, dentro daquele último ponto aqui, ó. Todos os pontinhos eles fazem um pontinho em cima e um que vem para baixo, que foi onde foi inserida a linha. Esta linha nova que tá entrando, ela tem que passar aqui por dentro desse último pontinho, para ele sair tramadinho dali, como se estivesse saindo por dentro. E eu continuo a fazer meu ponto caseado. Então, nós já temos como iniciar, como terminar, e assim nós vamos fazer o nosso ponto caseado em todo o redor da borda do tecido. Aqui temos o nosso trabalho concluído. Fizemos ao redor de toda a borda o pontinho caseado, onde vale lembrar que o ponto caseado, ele pode ser começado da esquerda para a direita, mas tem quem prefere fazer da direita para a esquerda, tanto faz, desde que o caseado fique para o lado de dentro para não desfiar. E também eu coloquei uma renda de guipir para dar acabamento ao nosso trabalho. A renda eu grudei logo depois do damascado. Importante para dar um acabamento legal também é vocês dobrarem aqui na lateral o mesmo tanto do último motivo. Exemplo, esse motivo aqui eu dobrei, porque senão fica desfiando a renda, né? Então, esse mesmo último motivo e lá também, a gente dobra e começa a fazer a costura daqui, costurando bem abaixo dessa parte adamascada, e fica um acabamento bonito. Se vocês preferirem fazer um crochê ou botar um outro tipo de acabamento, fiquem à vontade. Eu já agradeço por vocês estarem curtindo este vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações. Muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.